Olá pessoal, bom, meu nome é Júnia Andrade, para quem não me conhece, e eu estou aqui exatamente com a tela do edital publicado no Diário Oficial da União, né, a tela do edital da Polícia Civil do Distrito Federal. É um concurso bastante atraente, seja pelos seus vencimentos, né, seja pela quantidade de vagas disponíveis, inclusive pela classificação das discursivas, que é bastante, vamos dizer assim, volumosa. Bom, aqui o edital aberto exatamente na nossa sala de correções do turma de redação, por isso que vocês não estão vendo meu rosto, a maior parte dos meus vídeos são feitos dessa forma. E eu vou comentar aqui vou passar para vocês, na verdade, bastantes dicas sobre o CESP, na sua prova discursiva, que é a especialidade aqui do nosso comentário. Bom, o que acontece nas provas discursivas do CESP? Houve uma evolução dessas provas de uns 2 anos para cá, exatamente no momento que começa a cair um pouco, não é, a oferta de concursos públicos. O CESP promoveu mudanças, uma série de mudanças que foram muito importantes. Essas mudanças aconteceram tanto no ambiente físico do próprio o CESP, chamar de ambiente físico, apesar de ser um ambiente virtual, né, de que de CESP virou Sebrasp, virou outro site, na verdade, outro portal, e a gente tem também evoluções que vão acontecendo no processo de correção, nas propostas temáticas e tal. Então eu te convido a assistir essa aula porque a gente vai falar sobre dicas para você redigir um pouco melhor, não é? E a gente vai falar também sobre propostas temáticas. As dicas de redação elas vão ajudar bastante a esclarecer situações que às vezes parecem inexplicadas. Por exemplo, no concurso da PRF de 2018 para 2019, houve o tema de redação, que eu não lembro exatamente a letra do tema, mas me lembro o assunto, lógico, que era sobre infrações, redução de infrações que ocorrem nas estradas, certo? Infrações no trânsito. E ali a banca perguntava questões muito simples na discursiva. Ela perguntou sobre o papel da polícia rodoviária, perguntou sobre o papel da sociedade para reduzir essas infrações e o papel do indivíduo. Né? É uma questão bastante interessante. Quando um candidato estudando para PRF naturalmente olhou para aquele tema, ele se sentiu muita vontade para produzir um texto. Afinal de contas, que candidato que estuda para a Polícia Rodoviária Federal não teria condições de falar sobre combate às infrações ou meios de redução das infrações no trânsito? Que candidato? É impossível. E aí eu já começo a falar do CESP para vocês, tá certo? Um pouco sobre essa questão do tema. O CESP tem trabalhado com temas cada vez mais simples. Sim, você não vai encontrar um tema extraordinário na sua prova. Vai ser muito difícil isso acontecer. Tá? Pode até acontecer, mas vai ser muito difícil isso aí acontecer. Por quê? Porque naturalmente a banca ela tem jogado o tema para que o aluno possa produzir conteúdo, sim, não é? Mas ela tem ficado muito preocupada com a forma como se escreve. E aí eu chamo a sua atenção para você ficar atento aqui ao nossas dicas, porque a gente vai mostrar nossos resultados. Vocês vão ver que eu gravo na tela do meu computador exatamente para abrir meus e-mails, mostrar o resultado do desempenho dos alunos. A maior parte dos nossos alunos que consegue a classificação, não é? São alunos que vão tirar notas excelentes na discursiva. E vocês vão ver que a gente vai falar um pouco sobre dicas de temas, né? Para quem já conhece o nosso trabalho já sabe que a gente tem aí, né, alguma facilidade em tentar buscar um acerto de temas e a gente tem conseguido resultados muito bons. Né? A gente não consegue num concurso, mas consegue em outro. E a média geral do ano são cerca de 80% de acertos temáticos, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar exatamente se uma pessoa vira e fala assim: ah, é quase impossível acertar um tema discursivo. Não, não é. Inclusive, às vezes o colega que fala isso, o colega professor, se ele prestar atenção nas minhas aulas, ele vai ver que não é. Tá? É bem tranquilo. Então eu tô falando isso aí muito para vocês entenderem como que a banca pensa e qual o caminho dela neste meio tempo. Bom, primeiro eu vou passar aqui os itens do edital rapidinho com vocês e já vou abrir exemplos, vou comentar sobre esses resultados a partir de correções que o próprio CESP fez. A gente vai ver o que pode, o que não pode, o que seria bom, seria ruim nessas dicas que eu vou deixar. Bom, primeiro, vamos chegar aqui, vocês podem ver que eu nem passo pelos outros itens, né? Eu passo exatamente aqui para a parte dos critérios de avaliação da discursiva, que é o que interessa aqui o nosso trabalho. E a gente tem o seguinte,
A banca diz aqui, né, que o candidato cuja prova discursiva não for corrigida, estará automaticamente eliminado. Então, isso aqui acontece muito na fase recursal, de o aluno não notar que seu nome está lá e há um certo desespero. Mas vamos lá. A discursiva avaliará o conteúdo, que é o conhecimento do tema, obviamente, a capacidade de expressão na modalidade escrita, né? Então, vou ter que grifar isso aqui. E uso de normas do registro formal. Essa parte aqui, os de normas do registro formal, é a parte da gramática, tá bom? Que a banca traz lá no espelho dela como microestrutura. E aqui você vai ver que a prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações. Uma avaliação de conteúdo e uma avaliação da modalidade de escrita da língua portuguesa. Muitos alunos perguntam, são 2 avaliadores? Bom, em tese deveria ser, né? Na prática nem sempre. A avaliação de conteúdo será feita por pelo menos 2 examinadores. Isso aqui, gente, acontece, vamos lá, quando a banca faz o sorteio, vamos supor, um concurso pequeno, menos concorrido, e que tenha, vamos supor, um tema que seja muito específico de área, então você tem um avaliador somente para conteúdo e um avaliador somente para gramática. Quando nós estamos aqui num concurso como esse, que é um concurso cujo tema vai versar sobre conhecimentos atuais, não é? O que acontece? Basicamente são os examinadores clássicos do CESP, são os examinadores recrutados que vão fazer essa correção. Isso não quer dizer que sejam 2, tá bom? Mas por que isso veio no edital? Porque isso aqui é um edital base. A banca vai modificando os itens, ela pega uma base e vai modificando os itens. Muitas vezes alguns itens ela vai deixando, tá? Por hábito. Então vamos mais. A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir, né? Apresentação, estrutura textual, desenvolvimento do tema, vão totalizar a nota de 30 pontos. Então a gente terá 30 pontos na discursiva. E a banca diz, a avaliação de domínio e modalidade de escrita totalizará o número de erros, ou seja, grafia, morfossintaxe, propriedade e vocabulário. Bem interessante. E vou mostrar aqui, eu vou comentar item a item, tá? Vou mostrar aqui o tema da discursiva, porque eu falei sobre conhecimentos gerais, mas não mostrei. A prova valerá 30 pontos e consistirá numa redação de um texto dissertativo de até 30 linhas sobre o tema da atualidade. Bom, chegamos, então a gente bateu praticamente tudo que a gente precisa saber sobre a discursiva em âmbito geral, tá? Em âmbito geral. Gente, algumas questões bem específicas. Vamos lá. Eu vou começar pela apresentação. Então vocês vão notar que eu vou abrir aqui eu pensei que é o curso, vou abrir alguns e-mails aqui para chamar a atenção de vocês para a nota de apresentação. Então aqui eu abri um espelho do CESP, que é bem recente, é do... não é esse. Esse aqui é da maior nota. Deixa eu pegar aqui outra. Tenham fé, tá? Esse. Isso, deixa eu me conferir. Aqui tá com 2 pontos. Vou dobrar aqui só para abrir o e-mail desse aluno, tá bom? Então vamos lá. Bom, existe um trabalho que a gente faz aqui no Turma, que é o trabalho na fase recursal. Então a gente primeiro, antes de proceder recurso, o que a gente faz? A gente avalia as discursivas, certo? Avalia se cabe recurso ou não. Então chega muito material no e-mail do curso, tanto no meu e-mail quanto no e-mail do curso. Então vamos lá. Vocês vão ver aqui a apresentação valendo 2 pontos, né? E o aluno obteve apenas 1,5. Tem muita gente ainda que acredita que a apresentação é só letra, margem e parágrafo. E que não observa essa parte aqui que entrou tem mais ou menos uns 2, 3 anos. Estrutura textual, organização das ideias em texto estruturado. Tá aqui, até risquei aqui, mas eu vou deixar para você indicado. Não observe isso aqui. Realmente, no passado, o CESP se ocupava muito da legibilidade, margem e indicação de parágrafos. 2016, 2017 foi assim, tá certo? Até ali. Depois o CESP foi evoluindo. Eu não vou dizer que legibilidade não seja contada. Eu não vou dizer que respeito às margens não seja considerado e nem indicação de parágrafos também não seja considerado. São elementos considerados. Mas, atenção, né, são considerados em menor monta. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem concursos muito concorridos que a banca não tem nem mais olhado isso.
E outra coisa, começo aqui por dizer, legibilidade não é caligrafia, não está se avaliando se sua letra é bonita. É claro que você tem que escrever letra legível. E vocês sabem o que o CESP mais pontua aqui? É a questão dos acentos. Acentos gráficos, outros sinais gráficos como o tio que tem que ser empregado em cima da primeira letra, né? Às vezes o acento, o aluno não sabe se é agudo ou se é grave, ele coloca o acento para cima, não é? Então vai crasear um A, coloca o acento para cima. Então isso aqui é que gera perdas nesse campo aqui da legibilidade, tá? O respeito às margens era para a banca avaliar aqui a régua que você faz para adequar o texto bem a esse espaço. A indicação de parágrafo seria aquele recuo, né, para você montar, ou seja, para você indicar o parágrafo. Agora, a organização das ideias no texto, muita gente não tem se atentado para isso e tem tomado tem tido problemas, né, exatamente nesta parte aqui, tá? Que, né, vulgarmente falando, o ferro come solto. Preste atenção, eu vou mostrar para vocês exatamente comprovar isso que eu estou falando. Vou pegar aqui um exemplo que eu sempre deixo aberto. Esse aqui não, esse aqui é do aluno que tirou nota total. Essa redação aqui, se você olhar bem para ela tem parágrafos bem indicados, ela tem a margem bem comprida, o aluno vai até o finalzinho da margem, né? A letra é clara, tá certo? E vou te pedir para fazer um julgamento. Você vai comparar esta, com esta daqui. Tá bom? Tá vendo que a letra é bem menor, não é? É bem, assim, aqui já está aumentado porque eu aumentei aqui na tela para vocês notarem, mas impresso é um sofrimento isso aqui. Eu vou mostrar, esta redação aqui, isso, para você analisar as margens. Olha como é que as margens estão zigue-zagueando, não é? Há pouco tempo, isso era muito importante para o CESP. Já faz algum tempo que o CESP não tem prestado muita atenção a isso, não. O que o CESP tem batido, então? Por que eu mostrei essas para você? Porque se você acompanhar as notas, por exemplo, aqui da aluna Márcia, ela tirou total, com aquela margem torta, tirou total em apresentação. Se você observar, deixa eu ver esse aqui do César, isso, ele já tirou 1,5, mesmo tendo uma letra muito boa, né? Mas se observar, por exemplo, a desse aluno, vai ver que ele Felipe, ficou com 2 pontos no total, mesmo tendo essa letra mais um pouquinho diminuta. Então vamos notar por que o César não conseguiu um bom desempenho aqui em apresentação, né? Embora ele tenha tentado até recorrer dessa parte. Eu vou ler um parágrafo dele que vocês vão entender direitinho. No que se refere à importância da cultura para a formação integral do ser humano, diz respeito a fornecer, tem um problema aqui já, tá? Diz respeito a fornecer subsídios para que o indivíduo construa e forme o seu senso crítico e sua visão de mundo. Ponto. Para que tenha condições. Opa, temos um problema aqui. Para que tenha condições de formar opiniões próprias e que tenha capacidade de respeitar as opiniões divergentes dele. Mais um problema aqui. Que possa ainda ter empatia com as outras pessoas. Ponto e vírgula. Tenha uma visão politizada. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Ele resolveu enumerar uma série de questões ligadas aí à formação cultural do ser humano. Mas ele vai enumerar, gente, primeiro, sem colocar um sujeito para o primeiro verbo. Depois, do nada, ele coloca ponto final numa oração subordinada adverbial final, que é essa daqui, não deveria acontecer isso, deveria ser uma sequência por vírgula, não é? Depois, ele resolve trocar essa estrutura por ponto e vírgula, ainda tira o para daqui, tá certo? Daqui tira o que, o para e o que. Então, ele perde todo o paralelismo que teria que haver ali dentro. Então, se você olhar, eu li um parágrafo dele. O que motivou a banca a tirar aquele meio ponto lá em apresentação, além dos pontos que ela vai tirar na própria construção do conteúdo, foi exatamente a má redação. Ele não tem um programa, vamos dizer assim, um fluxo, certo? Um fluxo de construção de períodos. Né? Faltou um pouco desse amadurecimento. Então, exatamente mesmo saber o assunto, não tendo este fluxo, a banca não teve pena. Ela foi lá e tirou o meio ponto por conta da estruturação do texto, tá certo? Bom, vamos mais. Outra dica, eu vou fechar aqui só para ficar com menos material para poder ficar enxergando isso aqui. Gente, outra questão. Vamos falar agora sobre, já que eu falei de estruturação do texto, vou mostrar para vocês umas questões
né? Aqui vocês estão vendo, a gente tem no Turma o apuro da maior nota, tá? Porque os 10 primeiros que tiveram a maior nota mandam pra gente a sua redação e a gente devolve esse investimento, né? A cada concurso a gente costuma fazer essa promoção. E aqui nós temos o apuro da maior nota. Se você for olhar as notas, elas são notas, ó, redação valendo 40, né? Aqui embaixo é o desconto gramatical. Todos os itens da macroestrutura, olha, com nota total. Peguei uma qualquer ali, tá? Para mostrar para vocês, mas vocês vão ver que isso acontece em todas elas, tá? Todos os alunos, ó, 40 pontos. Aqui é um último concurso que eu peguei, que foi o concurso TJPR, que é o concurso que trabalha temas de conhecimentos gerais, né? E está ocorrendo, e aconteceu antes do de vocês. Então aqui nós temos, de novo, 40 pontos. Enfim, não vou ficar abrindo isso não. Vou pegar uma redação dessas que conseguiu 40 pontos para eu mostrar para vocês, né, o que acontece com esses alunos aí em concurso público. Eu vou só tirar essa daqui, porque essa aqui não é, né? Isso aqui é aluno que veio para pedir recurso. Bom, vou tirar essa daqui também, não. Vou pegar uma dessas aqui. Pronto, vou pegar a do Matheus. O Matheus tirou 40 pontos na última redação que ele fez para concurso. Então vamos entender por que ele tirou esta nota, tá? Peguei a redação dele. Vamos acompanhar alguns detalhes muito importantes de construção textual, que vai mostrar por que diante de um tema fácil, o Matheus e aqueles outros alunos, tá certo? Eu não sei se são em 9 ali, eu esqueci de contar, mas tiraram exatamente total e os outros colegas não. Então, atenção. Olha como é que ele vai falar sobre a cultura como elemento para a formação integral do ser humano, que era até o item, né? Você vê que ele nem fez introdução, não foi necessário. E ele diz assim, a cultura é um elemento importante, que é importante a cultura para a formação integral do ser humano, para a formação integral do ser humano. O que ele cumpre aqui? Aquilo que é lugar comum, que todo curso vai dizer isso para você. Olha, o item temático do SESP chamado aspecto precisa ser explicitamente tratado no texto. Sim, você tem que tratar isso aqui, tem que trazer isso para o texto. Ótimo. O que vai fazer com que ele tenha a diferença dele para outros redatores é que ele vai trabalhar períodos bem organizados, períodos curtos. Olha que interessante. Que aí você fala, período curto é informação comum, professora. Não. Numa prova de conhecimento específico, o período longo não tem problema nenhum para o SESP. Por exemplo, o cara vai lá enumerar requisitos de determinado aspecto normativo. Então ele enumera aqueles requisitos, o SESP não sofre nem um pouco aquele período extenso. Mas a prova de conhecimentos gerais, ela precisa, cada parágrafo tem que ter mais ou menos, pelo menos 3 pontos finais, para você tratar daquele assunto. Por quê? Porque o SESP vai pegar a nota, vamos supor que este item valha 9 pontos. Ele divide essa nota por 3. Naturalmente você vai ter 3 pontos. Desses 3 pontos, ele divide essa nota por 2, tá? E aí ele vai conseguir 1,5 ponto. Quando ele trabalha com esse 1,5 ponto, eles vão usar esse 1,5 para avaliar vários elementos aqui dentro. Os 3 pontos eles dividem por 3 para avaliar a quantidade de conteúdo que você apresenta. E a gente sempre fala uma proporção de 3, pelo menos 3 exemplos, 3 causas, no mínimo isso, tá bom? Às vezes a banca cobra 2, depende do assunto. Mas esse 1,5 que sobra, a banca vai usar para julgar a qualidade da resposta que você apresentou. Por exemplo, ela vai usar para julgar o enunciado, se você foi fiel ao que a banca pediu, se houve fidelidade temática. Ela vai usar para julgar a construção dos períodos dentro dos parágrafos, né? Se houve coesão, se há paralelismo, que é elegância frasal, né? Vocês vão notar que esse paralelismo aqui obtido, olha que interessante. Ó, o aluno começa com conector e entra para substantivo. Quando ele vai construir de novo conector, substantivo. Quando vai construir conector, substantivo. Vai construir de novo conector, substantivo. Entenderam mais ou menos como é que é feito? É claro que você tem paralelismo feito com diferentes classes gramaticais, mas aqui é só um exemplo. Outro, ele é muito bom em coesão, né? Antes de começar um assunto novo, ele consegue vincular a ideia a um assunto anterior. Então é assim que se vai construindo. Mas isso tudo precisa de quê? Eu escutei as dicas e tá ótimo. Não, você precisa treinar isso.
eu preciso de alguém que te cobre, porque este é um conceito do CESP, tá? Se eu pegar, olha só para você notar que não é uma redação única, deixa eu ver aqui. Esse aluno aqui, vou até mostrar aqui a grade de correção dele, né, que é o Rodrigo Leão Lima. Ele tira total em todos os itens da PRF, tudo bem? E nenhum item gramatical o danado do Rodrigo errou, né? Que coisa boa. Mas vamos ver o que acontece aqui na discursiva dele. Você vai ver que a construção de parágrafos dele não tem exatamente a perfeição daquela construção de parágrafos que você viu na outra redação. Por que eu chamo de perfeição? É quando o aluno já começa a não só transformar o parágrafo em coeso, bem redigido, bem organizado, mas ele consegue escrever de forma em paralelo, ou seja, ele consegue trabalhar a estilística do parágrafo dele, e o que torna quase impossível ele não conseguir nota total se ele souber associar o conteúdo daquela forma de estruturação. Bom, aqui você vai ver, né, o Rodrigo, olha só, ele trazendo exatamente, é importante discutir sobre as medidas adotadas pela Polícia Rodoviária Federal no combate às infrações. Então é o primeiro item temático, ele trouxe, fez aquilo que todo mundo sabe fazer. Isso aqui, a base, é o lugar comum para todo mundo. Quando você vai analisar a composição do parágrafo dele, você vai notar que cada parte da discursiva, ou seja, deste parágrafo, aborda um assunto. É tudo feito com calma. Né? Não se embolam 20 mil assuntos. Eu vou mostrar. Então ele repete, olha, diz que primeiro isso está na Constituição, e a Constituição é lei maior, não é? Olha só a construção cartesiana. Ele não teve uma construção estilística, que eu digo assim, que seria tão perfeita quanto o outro, mas ele tem uma boa construção cartesiana do conteúdo, partindo, trabalhando no aspecto textual, nós chamamos de progressão. Ele parte do aspecto mais amplo, né, vai para o aspecto institucional, ele parte da Constituição, ele vai para o aspecto institucional, que é mostrar como a PRF trabalha, certo? No seu trabalho de fiscalização. Depois ele cita exemplos deste trabalho. Ele cita um exemplo, tá bom? E ele cita outro exemplo. Então tudo é feito aos poucos. Parte-se do aspecto maior para o aspecto menor. Tudo isso é feito aos poucos. Então são formas de trabalhar, né? São diferentes formas de você construir texto e apresentar texto de qualidade estrutural que mereça a nota máxima. Por isso vocês estão vendo sempre essa questão. Bom, então eu falei, né, que você precisa trabalhar períodos menores, ter preocupação com a evolução desses períodos, ou eles vão ser construídos pela forma, não é? No caso, a forma de com equilíbrio, ou vão ser construídos, né, pela evolução, que vamos dizer assim, é um critério de coerência que é dado pela professora Maria da Graça Costa Val, uma professora muito requisitada em bancas discursivas, e ela trabalha com o critério da progressão. Por isso que o CESP valoriza essas construções. E aí o professor que domina esses aspectos, ele, mesmo não falando isso claramente com os alunos em sala de aula, raramente eu vou pegar um livro de coerência da Maria da Costa Graça Val e vou ficar lendo para o aluno. Isso eu não vou fazer. O que eu vou fazer? Nossa correção, ela trabalha com esses critérios. Então é exatamente esse ponto a que a gente... É o ponto que a gente aplica para se conseguir a nota de excelência. Bom, vamos falar sobre temas, sim, porque quando a gente diz que acerta tema, a gente acerta mesmo. Olha só, o depoimento aqui do aluno que fez a prova da Polícia Federal, PRF eu não acertei não, tá? Porque eu não imaginei que seria tão óbvio assim. Fez a prova do papiloscopista da Polícia Federal, não é? E diz, ó, mais uma vez a Júnia acertou o tema. Eu não estou exatamente me lembrando deste tema da Polícia Federal, tá? Foi sobre imigrantes, sobre a lei de imigração. Pronto, outro comentários têm abertos nas minhas redes. Se vocês forem ao meu canal no YouTube, canal Júnior Andrade, não é o canal do meu cursinho não, o canal Júnior Andrade, vocês vão ver que os alunos vêm exatamente para falar, acertou o tema, né? Então, poderia falar isso, ó, TRF da 4ª região, prova de outra banca, até a Fundação Carlos Chagas, vamos ter bancas diferentes, né? O aluno falando, ó, você acertou o tema, divulgue isso. O Éder Felipe, que passou para o TRF, né, na área de transporte, acho que segurança de dignatários, isso. E por aí vai. Enfim, vamos falar sobre o tema da Polícia Rodoviária. Eu vou colocar aqui
sobre a tendência temática. Vou ver se eu acho um espaço aqui e isso. Vou escrever aqui na tela do site. Vamos lá. O que nós temos em relação a temas? Bom, primeira coisa, né, a primeira questão que eu estudaria, competência. Eu estudaria por quê? Porque quando você para fazer um levantamento dos temas do CESP, quando você faz um levantamento de itens temáticos, seja de provas, de atualidades ou provas de conhecimento específico, em muitas provas o CESP cobrou competência daquele órgão, tá? Então não deixe de estudar a competência da Polícia Civil do Distrito Federal. Tenha isso na ponta da língua, porque isso costuma ser o item 1, mesmo numa prova de conhecimentos gerais. Vocês podem ver que isso foi cobrado, ó, atenção, da Polícia Federal, na prova do agente ou do escrivão, né, cobrando sobre a questão da competência logo no primeiro item. Foi cobrado na prova da Polícia Rodoviária, né, a importância da Polícia Rodoviária para a redução das infrações no trânsito. Então, entra na competência da PRF, nos trabalhos que ela faz. Então, tu tem que saber competência, não tem jeito. Outra questão que você precisa, né? Então, indo agora para a questão das possibilidades temáticas. Procure estar atento a temas bem óbvios, né? Temas simples. Se você falar, a polícia civil, ela combate, de certo modo, ela investiga, ela combate a violência. Pronto, é um tema simples. E procure ver o que é mais óbvio, por exemplo, na região do Distrito Federal. Você tem que ler sobre este assunto, né? Aqui no Turma, a gente vai fazer aulas comentando esses temas. Vai ser comum a gente depois vir comentar tema a tema. Depois eu até mostro para vocês um aqui. Mas é importante para você ter uma noção de como vai desenvolver essa questão, tá? Depois, outros temas preferidos da banca, além dos temas daquela seara bem intrínseca daquele cargo. A banca adora e tem adorado falar sobre sustentabilidade. Tem que ler, tá? E qual que é o problema? Isso aqui é um tema que foge um pouquinho à área da polícia, mas tem que ler sobre isso, porque vocês vão fazer prova em março. Março, gente, é o fim do verão no Brasil. O Brasil, ele tem muitos acidentes climáticos, acidentes decorrentes de problemas, né, da degradação ambiental, exatamente no verão. E é o momento em que o CESP adora buscar esse tema. Então fica essa dica para você entender sobre esse assunto, sobre sustentabilidade, crescimento econômico aliado a isso. Né? Nós que tivemos em 2019 tantos acidentes, tantos problemas, né, antrópicos, ou seja, problemas causados pelo homem ao meio ambiente, a presença de piche nas praias, a questão dos incêndios na Amazônia, no Cerrado, por aí vai. Mas o CESP, naturalmente, gosta muito e tem gostado bastante de trabalhar novas tecnologias em várias áreas. Não é só redes sociais, não, hein? Cuidado com essa questão de novas tecnologias nos setores de investigação, no trabalho, né? Como as novas tecnologias vêm mudando as relações trabalhistas. Foi até o tema da VUNESP que eu acertei ali depois. Não, no Detran não foi isso, não. Tô viajando, tá? Então, o Detran foi outra coisa que eu havia acertado na prova do Detran de São Paulo. Então, fiquem muito atentos à aplicação dessas novas tecnologias no mercado, tá certo? De trabalho, na forma como a polícia trabalha, na inteligência policial, etc. Bom, mais 5. Como eu disse para vocês, né, eu vou colocar o tema violência aqui, porque é um tema de que o CESP gosta bastante, né? Mas ele gosta muito da violência no âmbito internacional, tá? No âmbito internacional. Há pouco tempo era muito comum e a gente via com muita presença marcante, 2, 3 vezes por ano, quando tinha muito concurso, a questão dos reflexos, né, do terrorismo no mundo. Preste atenção que a gente não está vivendo uma época mais marcada tão fortemente pelo terrorismo, mas pelas grandes manifestações que vai acontecendo na América Latina, você precisa se inteirar deste assunto, tá bom? Então, muita atenção. E também, de certo modo, da violência policial, que tem sido uma tela aí muito grande para concurso público. 6. Questões ligadas à cultura. A CESP cobrou bastante, cobrou do pessoal do TJPR, né? E foi o tema do Enem. Vamos lembrar que o Enem é um consórcio, VUNESP, CESP, salvo engano, FGV. Então, muita atenção, tá?
temas ligados à cultura, acesso a bens culturais, vamos dizer assim, a liberdade de expressão no âmbito cultural, essas coisas. Tem que ler. Ah, mas é porque eu sou policial, acredito que não vai cair isso. Não, não vá brincando para o concurso. Porque existe uma questão muito interessante. Apesar de pedir temas simples, ser a preferência da banca, ela também gosta de temas que estejam na onda, na crista da onda. Tá certo? E a questão da educação. Papel da educação. O SESP não cobrava, começou a cobrar muito. Papel da educação ligado à redução da violência, papel da educação ligado à promoção, acesso a bens culturais, tá certo? O SESP andou cobrando muito o papel da educação, por exemplo, a redução da própria violência, vamos dizer assim, não é? Você teria, ou da redução da violência de grupos, por exemplo, da violência contra a mulher, etc. Então você tem aí esses 7 itens que eu considero muito importantes, né? Para que você possa começar a se preparar para o concurso, tá? Bom, vamos falar aqui do turma de redação rapidinho para quem vai estudar, não é? A gente colocou que o edital está iminente, mas já publicou o edital, tá? Estão trocando o banner. Na Polícia Civil do Distrito, nós temos 2 tipos de produtos, né? A gente tem o curso completo e nós temos o treino. O treino só é recomendado para quem já fez o curso. Porque, gente, gastar dinheiro com treino sem ter feito curso, sinceramente falando, não adianta você treinar errado. O treino não tem teoria, ele tem um modelo para você deslanchar. Mas o treino é feito para quem? Para quem já entende a estrutura e quer praticar mais. Então eu aconselho, vem aqui, faça teu curso de discursivos, aproveite que nós estamos numa Black que vai até o final de dezembro. Se tu não puder matricular agora, tem até o final para você pensar. Deixa para dar presente de Natal no ano que vem, explica para a galera em casa, né, que você não vai fazer isso e que você só vai fazer isso no próximo ano. E aí o presente vai ser melhor porque você será um policial civil, né, do DF. Esse valor você pode dividir R$ 220 em até 3 vezes ou em até 12 vezes. Aqui vai incidir o jurinho. E aqui dentro do curso, o que, que você tem? Ó, vamos lá entrar. Esse curso ele vai ser todo atualizado, porque ele foi feito agora recentemente, né, refeito recentemente, mas você tem 6 correções individuais, tá? Você tem o bônus de língua portuguesa, que são provas comentadas de 2019 e 2020, tem algumas provas de 2018 que a gente deixou que ainda são provas interessantes, né? Mas você vai pegar mais de 20 provas do CESP com ênfase em interpretação. Então a gente deixa o português porque a gente precisa empurrar nossos alunos, nós precisamos empurrar nossos alunos para que eles consigam se classificar, tenham a redação corrigida, porque a gente sabe que o volume que vem de redações para o nosso e-mail é muito grande. Tá bom? E se você ainda tirar a maior nota, vamos supor, eu tirei a maior nota em relação aos demais, né, do curso, o que, que você tem? Você tem seu dinheiro devolvido para você. Tá bom? O dinheiro que você investiu na sua preparação. A gente faz questão se você for o primeirão da fila, tá bom? Então, gente, grande abraço para vocês. Turma de redação, preparação para a PCDF. O curso vai ser todo atualizado agora porque nós temos pontuação diferente, temos volume, né, de linhas textuais diferentes para você escrever para nós, tá? Lembrando que aqui no curso a gente pede, e eu sempre deixo claro, porque trabalhando há 20 anos eu sei exatamente onde o sapato aperta. Texto no Turma digitado. Mas eu não posso enviar o texto com a minha letra? Pode mandar o texto com a sua letra também. A gente vai avaliar o quê? Vai avaliar a sua letra, vai falar se é legível ou não. Mas, sinceramente falando, não seja inocente. Isso não é critério para nada. Primeiro porque você não consegue mudar a sua letra já sendo um adulto. É quase impossível você fazer isso, tá? Segundo, que, como eu disse para vocês, a banca não está nem pensando nisso mais. Hoje, a banca amplia lá na tela do computador para os examinadores a correção, eles enxergam tudo. O que os caras estão de olho, como eu provei para vocês, é no dentro, na construção do parágrafo. Mostrei para vocês o espelho, mostrei nota de aluno, para que vocês não comam corda mais com essa situação. Terceiro, é muito comum, e eu falo que não tem somente essa plataforma, tem outras plataformas a qual eu sou associada, mas lá não vem o meu nome na linha de frente, que tem lá uma coisa muito simples de colocar no curso, até colocaria, que tem a plataforma de correções, né? Meu irmão, por exemplo, ele é formado em TI, ele mexe com isso, ele fez para lá, né? Para o outro cursinho, cujo nome eu não vou falar aqui. Mas o que acontece? Você coloca aquilo lá, o corretor não entendeu a letra, o que ele faz? Ele trabalha na casa de 70%.
né? E aí você tem que fiscalizar o teu corretor. É duro, não dá. Aqui não, porque estando eu hoje não tem como enganar. Certo? A gente olha e fala, ó, isso aqui tá. Né? Embora a gente não tenha problemas com os nossos corretores nesse sentido. Mas chama a atenção de vocês para isso. Outra, uma plataforma caligráfica, as correções que acontecem nela são correções codificadas. Num concurso como este, que o aluno tem que estruturar o parágrafo, a gente tem que avaliar, vocês viram diferentes formas de escrita, como que eu vou trabalhar com código? Não tem jeito, tá? O CESP pode, porque o CESP vai lá, não anota nada na sua redação, apenas coloca pontuação, né? Mas não é o nosso caso aqui. Bom, povo, grande abraço para vocês, tá certo? E desejo a vocês ótima preparação. Cadastrem-se no canal para que vocês possam receber dicas e mais dicas, tá certo?